E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá, mais uma questãozinha de gráficos bem interessante. Vem comigo. Vê bem, ele coloca aí para a gente uma questão que ele diz assim: sabe-se que a massa de um soluto se dissolve em uma determinada quantidade de solvente. E essa quantidade tem que estar a uma pressão constante e determinada temperatura. O gráfico apresenta as curvas de solubilidade em grama do nitrato de potássio, que é o KNO3, nitrato de sódio, NaNO3, e do cloreto de sódio, NaCl, todos em 100 gramas de água. Então aqui, pessoal, é bom a gente parar e grifar aqui, ó, massa para cada 100 gramas de água, e aqui a temperatura. Aí ele diz assim: analise o gráfico associado aos conhecimentos sobre as soluções aquosa que permite afirmar o quê? Aí ele bota: a dissolução em água dos sais apresentados no gráfico é um processo exotérmico. Pessoal, perceba que em todos os casos, quando você aumenta a temperatura, o gráfico ele é uma crescente. Até o NaCl, ó, que parece constante, mas não é constante não, ó. Ele cresce, tá certo? Então, aumento da temperatura está levando ao aumento da solubilidade. Quando isso acontece, você está perante um processo endotérmico. Então, a primeira está errada. Não é letra A, não, tá falso. Aí ele bota: o sistema formado pela mistura entre 150 gramas de nitrato de sódio, veja, pessoal, 150 gramas de nitrato de sódio, legal? E aí ele continua, ó, em 200 gramas de água, em 200 gramas de água, a 80 graus Celsius. Então, eu tenho aqui, olha, um sistema formado entre 50 gramas de nitrato de sódio em 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Vamos lá, nitrato de sódio a 80 graus Celsius. É aqui, ó. Tá vendo? Então, ele dissolve quanto, pessoal? Ele dissolve 150. Então, a 80 graus, eu consigo dissolver 150 gramas do sal, enquanto em 100 gramas de água. Logo, em 200 gramas de água, eu dissolvo quanto? Eu dissolvo até aí, ó, 300 gramas do sal, que é o nitrato de sódio. Então, pessoal, não é de jeito nenhum. Se dissolve 300 e eu só coloquei 150, então o sistema não é heterogêneo, né? Pelo contrário, eu estou colocando menos soluto do que ele aguentaria. Então, o sistema é homogêneo. E também resposta não é letra B. Letra C. A adição de 250 gramas de nitrato de potássio, vou mudar a cor aqui, tá bom? Olha aí, 250 gramas de nitrato de potássio, de KNO3, a 300 gramas de água. A 300 gramas de água, então você vai ter 250 gramas de nitrato de potássio a 300 gramas de água a 60 graus. Pessoal, veja, vamos lá. A 60 graus, você tem aqui, ó, uma quantidade de nitrato de potássio de aproximadamente 100. Então, a 60 graus, eu sei que eu dissolvo 100, o quê? Eu dissolvo 100 gramas do sal em 100 gramas de água. Logo, pessoal, se eu colocar quanto? 300 gramas de água, como ele está me dizendo, eu vou ser capaz de dissolver quanto?
você é capaz de dissolver 300 gramas do sal. Você colocou quanto? Você colocou 250. Vê bem, ele pode dissolver quanto? 300. E você colocou 250. Então, 250 é menos do que você pode colocar. Quando você tem menos soluto do que é permitido pelo coeficiente, essa solução seria, sim, insaturada. Então, a resposta da nossa questão é letra C. Olha aí, muito legal, mas vamos fazer o resto. Na letra D, ele diz: o cloreto de sódio tem menor coeficiente de solubilidade em água do que o nitrato de potássio em temperatura abaixo de 20 graus. Veja, em temperatura abaixo de 20 graus, olha aqui, ó, esse é o NaCl, tá? E a curva abaixo é que é do nitrato de potássio. Então tá falsa alternativa. Ele ainda é maior, né? Com o passar do aumento da temperatura é que o NaCl vai ficando para baixo. E ele diz que a variação do valor do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é menor com o aumento da temperatura. Claro que não. Ele é maior porque a dissolução é endotérmica, né? Então, ó, do que a variação de NaNO3. Só bastava você olhar aqui e ver que o NaNO3, ó, é praticamente constante, embora não seja constante. E olha os outros variam muito, né? Porque crescem muito durante o processo. Legal, não foi? Foi legal, foi legal. Beijão, pessoal. Até a próxima.